Olá, eu sou a Crivian Pellicer e vou apresentar o trabalho intitulado Aplicação de lodo da indústria de reciclagem de papel na produção de um paver. Então, no Brasil, são produzidas anualmente cerca de 10 milhões de toneladas de papel. Desse montante, cerca de 63% são reciclados no Brasil. E no processo de reciclagem, durante as etapas do processamento desse material que vai ser reciclado, a gente tem a produção de um lodo, que é chamado de lodo primário. Esse lodo primário, ele contém pequenas fibras de papel, contém compostos inorgânicos, contém resquícios de celulose e atualmente ele não tem uma aplicação, então sendo destinado a aterros industriais. E convertendo, então, esse total de cerca de 5%, né, de todo o papel processado, que é reciclado, vai se tornar lodo. Então, a gente tem a geração de cerca de 500 mil toneladas de lodo por ano no Brasil. Então, como esse lodo não tem uma aplicação, a gente pensou em torná-lo aplicável na produção de um paver. Então, a nossa metodologia para a produção dos pavers foi utilizar, então, um percentual de lodo in natura da indústria de reciclagem de papel em substituição à areia. Então, foram produzidos 3 amostras diferentes, P10, P20 e P30. E o diferencial em cada uma delas era o percentual de lodo. Então, o P10 tinha 10% de lodo em substituição à areia, o padrão 20, o P20 tinha 20% de lodo e o P30 tinha 30% de lodo em substituição à areia. Essas amostras, então, foram submetidas a análises de resistência à compressão e absorção de água, conforme determina a NBR 9781. Bom, e quais que foram os resultados obtidos, então? Após os 28 dias, que é o tempo de cura necessário, né, para o cimento fazer as reações, então foi enviado para os ensaios essas 3 amostras. E aí a gente obteve, então, a resistência estimada à compressão. Então, para o padrão 10, para o paver 10%, o resultado foi de 36,08 MPa. Para o P20, o resultado foi de 25,32 MPa e o P30, 10,46 MPa. A legislação estabelece que o mínimo de resistência que precisa existir para um paver, no qual vai se utilizar para tráfego de veículos leves, é de 35 MPa. Então, a gente observa que somente o paver com 10% de lodo atendeu o critério técnico. Já em relação à absorção de água, a legislação estabelece que esse teor deve ser menor ou igual a 6%. E para esse critério, então, o paver 10 e o paver 20, então, ficaram dentro, atenderam à legislação. Então, o que a gente pode concluir com esse estudo é que a incorporação de 10% de lodo na produção dos pavers, ela é viável do ponto de vista técnico, então atendendo à legislação vigente no Brasil, do ponto de vista econômico, porque estamos aí aplicando um resíduo que não tem aplicação, e da mesma forma do ponto de vista ambiental, evitando que esse resíduo seja destinado a aterros ambientais. Então, a gente tem ali a incorporação, né, de um resíduo, né, permitindo a valoração e um novo uso para esse material anteriormente desperdiçado. Aqui temos algumas referências e obrigado pela atenção.